eu sou a Michelle, sejam muito bem-vindos aqui no canal e nós estamos em outubro, no mês das bruxas, e eu amo Halloween. As duas festas que eu mais gosto são Halloween e Natal, por mais que aqui no Brasil a gente não tenha essa tradição de Halloween, eu tenho a minha tradição de Halloween. Todo mês de outubro eu tento fazer leituras temáticas de terror, e eu queria trazer algo temático também aqui pro canal, só que eu fiquei pensando assim, eu não queria trazer um mês inteiro só de terror, porque eu sei que muitos de vocês não gostam tanto assim de terror, ou tem medo, ou não tem tanto costume de ler livros de terror assim, então eu não queria fazer um mês inteiro de terror não, mas eu queria fazer um cantinho do terror esse mês aqui pra gente. Então o que eu decidi? Decidi instituir as quartas de terror. E toda quarta-feira o conteúdo aqui do canal e lá do meu Instagram vão ser conteúdos de terror, tá? Todas as quartas do mês de outubro, né? Obviamente. Então, as próximas 4 quartas-feiras aqui e lá no Instagram nós teremos conteúdos de terror, conteúdos variados, de listas, de... Hoje eu vou responder uma tag, já vou conversar com vocês sobre essa tag aí. E vou fazer, enfim, vão ser conteúdos de terror, tá, gente? Me acompanhem. Sobre a tag que eu vou responder hoje aqui no canal, é uma tag original, porque eu queria responder uma tag de terror. E fiquei procurando tags de terror aí pelo Booktube afora. Só que as tags que eu tava encontrando, tem perguntas que não combinavam tanto assim com o meu canal, não ia ter muito o que eu responder, sabe? E aí o que eu fiz? Resolvi fazer a minha própria tag e colocar um nome muito original de medo literário. Então é a tag medo literário que eu vou responder aqui pra vocês hoje. Fiquem à vontade se vocês quiserem responder, eu inclusive vou ficar muito feliz se vocês toparem responder essa tag, tá todo mundo aí tagueado, tá todo mundo aí convidado para responder. Se você for responder, eu só te peço para deixar o link desse vídeo aqui, se você for responder em vídeo aqui no YouTube, ou se você for responder lá no Instagram, deixa o meu arroba, que é @MichelleSantosLiteratura, e me avisa, tá? Para que eu saiba que você respondeu, para eu ir lá ver suas respostas também, tá bom? Se você não for responder no seu canal, no seu Instagram, responde aqui embaixo para mim nos comentários, que eu quero saber também as suas respostas. Então, chega de papo e vamos para a tag. Só um adendo antes de começar a responder, não precisa, se você for responder só com livros de terror não, tá? Eu tô fazendo aqui bem temático, porque eu quero fazer essas quartas do terror aqui no canal, mas você pode responder aí utilizando outros livros também, fica a seu critério, tá bom? A primeira pergunta é: qual livro te fez sentir mais medo até hoje? E eu mesma criei a tag, mas eu mesma não tenho um livro assim para responder essa pergunta, porque como eu gosto muito de terror desde criança, eu não tenho medo de livros, de filmes de terror, eu realmente gosto. Então eu escolhi para essa pergunta aqui trazer um livro que ele é um livro documentário, então é um livro que vai falar da vida real, de uma coisa que aconteceu de verdade e que por isso, para mim, é mais aterrorizante, que é aqui o Vozes de Chernobyl, da Svetlana Alexievich. Quando você lê aqui, esse livro aqui vai falar do desastre lá de Chernobyl, né, da usina nuclear que explodiu e tal, e matou um monte de gente pela radiação, que é uma morte muito horrível. E aqui nos depoimentos desse livro, a autora vai descrever esse sofrimento dessas pessoas, então isso me causou um incômodo muito grande. Esse livro é um livro, ele é muito bom, eu gostei muito desse livro aqui, eu recomendo muito esse livro aqui, mas leia no momento que você estiver bem psicologicamente, porque é um livro pesado, é um livro que tem os depoimentos das pessoas reais mesmo, que algumas sobreviveram a esse desastre, outras conhecem pessoas que viveram naquela época. Então, assim, é um livro bem denso e tenso, porque vai falar desse desastre e vai narrar cenas aqui muito fortes de pessoas adoecendo por causa da radiação, então é bem triste. Então, não foi exatamente medo, né, no sentido de um livro de terror, assim, mas foi um incômodo muito grande, uma angústia, uma melancolia muito grande e um medo de pensar nas pessoas que viveram aquela situação, né? E pensar
de ruim pode acontecer com a gente, né? Então dá um medo, assim, uma insegurança do mundo e da vida de uma forma geral. Enfim, foi o sentimento que eu tive lendo esse livro aqui, mas é muito bom, tá, gente? Não deixem de ler esse livro aqui, não. Aí a segunda pergunta é: qual foi sua última leitura de terror ou suspense e o que você achou? Então eu vou ter que polemizar de novo, porque minha última leitura de terror ou suspense, né, mais terror, foi aqui Pedro Páramo, do Juan Rulfo, e é um livro que eu já falei com vocês que eu não gostei, né? Eu não me identifiquei com a narrativa dele, eu não achei tanta graça assim, eu não achei tão surpreendente, enfim. Foi um livro que eu não gostei, não vou ficar me prolongando aqui não, porque eu já falei dele no vídeo aí de leituras do mês. Não gostei, mas indico que vocês leiam e tirem as suas próprias conclusões. Tem pessoas que eu admiro muito e que amaram esse livro aqui, então assim, é uma questão de gosto mesmo. Foi minha última leitura de terror, mas eu não gostei, infelizmente. A terceira pergunta é: qual é seu vilão preferido e por quê? Eu pensei em trazer aqui pra vocês o Voland de O Mestre e Margarida, porque eu pensei assim, ele é o diabo, né? Mas aí eu fiquei pensando, será que ele é vilão mesmo? Fiquei em dúvida se ele é vilão. Então eu escolhi outro vilão, uma vilã, pra trazer aqui pra vocês, que é a Cersei, aqui de Guerra dos Tronos, da série, né? As Crônicas de Gelo e Fogo. A Cersei, ela é da família Lannister, né? Ela é a rainha lá de Westeros. E ela realmente é muito cruel e ela me faz muita raiva. Muita gente que já leu aqui, né, as Crônicas de Gelo e Fogo, tem muita raiva do Joffrey, que é o filho da Cersei. Mas eu acho o Joffrey um babaca sádico. Ele é terrível, sim, mas a vilã mesmo, pra mim, é a Cersei, uma vilã maravilhosa. Eu amo odiar a Cersei, porque ela é muito bem construída. Na série, né, ela foi interpretada pela Lena Headey, que é uma atriz maravilhosa, assim, encarnou muito bem o papel de Cersei. Só de olhar pra cara dela a gente ficava com raiva. E é bem o que a gente tem aqui no livro mesmo. É uma mulher insuportável, que tem muito poder, então ela faz muita coisa ruim e é uma vilã maravilhosa. A quarta pergunta, então, é: qual é o próximo livro de terror ou suspense que você pretende ler? Tem vários, tá, gente? Eu, inclusive, no ano passado, eu comprei um monte de livros de terror falando que eu ia ler no mês das bruxas, né? E acabou que eu não li nenhum livro de terror em outubro do ano passado, porque eu tava fazendo outras coisas de trabalho e tal, então não deu pra ler nenhum dos livros. Então eu tô lendo eles aos poucos. E um dos que eu comprei no ano passado, gente, foi esse daqui, que é Sempre Vivemos no Castelo, da Shirley Jackson. E eu tô muito ansiosa pra ler esse livro, dentre outros, mas esse daqui é um dos que eu mais quero mesmo, porque eu li A Assombração da Casa da Colina, da Shirley Jackson, e eu amei. É bem o meu tipo de terror, aquele terror psicológico, sabe? Então eu tô com muitas expectativas aqui nesse livro, e vai ser assim que eu puder, assim que eu terminar de ler o que eu tenho pra ler aqui de compromisso, né, de profissional mesmo, eu vou com certeza pegar esse livro aqui pra ler. Espero que eu goste tanto quanto eu gostei ali de A Assombração da Casa da Colina, né? Pergunta número 5. Qual foi o personagem mais indigesto que você conheceu até hoje? E com certeza, gente, o personagem mais indigesto que eu conheci até hoje foi o personagem de um conto que tem aqui nesse livro que se chama Tripas. O que acontece aqui nesse livro? É um romance esse livro aqui. Só que ele é um romance, o próprio subtítulo aqui fala, é um romance de histórias. Dentro do romance tem pequenos contos, porque a história vai girar em torno de um grupo de escritores que está sem inspiração e eles vão participar de um retiro para poder ter mais criatividade para escrever. Só que esses escritores aqui são muito malucos, então começa a acontecer umas coisas muito loucas e eles vão contando histórias da vida deles. E a primeira história, né, que é o primeiro conto, que se chama Tripas, tem esse cara que eu esqueci o nome dele, eu nem sei se eles falam o nome dele, deixa eu ver aqui se fala o nome dele. Ele é conhecido como São Sem Pança. Olha o nome do personagem. É o personagem mais indigesto que eu já conheci, porque esse conto que ele vai contar de uma coisa que aconteceu com ele é, assim, a coisa mais nojenta
mais gore, mais estapafúrdia que eu já li na minha vida. Se você já leu esse conto, se você já leu esse livro aqui, Tripas, gente, o nome do conto. Tem aí na internet, vocês acham aí pela internet, mas você tem que ter estômago forte, tá? É com certeza o personagem mais indigesto que eu já tive contato em toda a minha vida e nada vai superar aquilo ali, gente. Não é possível que alguma coisa supere esse personagem. A sexta pergunta: qual autor você gostaria que voltasse do mundo dos mortos para passar uma tarde batendo um papo com você? É meio creepy essa pergunta, né? Mas enfim. Eu tenho dois autores preferidos que eu sempre falo com vocês aqui, que é Machado de Assis e Charlotte Brontë. E eu adoraria bater um papo com eles, assim como com outros autores também, mas eu vou escolher um só, porque eu não vou roubar na minha própria tag, né? Então eu escolho Machado de Assis. Porque é brasileiro, porque ele vai contar coisas do passado do Brasil, porque ele vai contar, eu acho, como se eu já fosse encontrar com ele, né? Se bem que eu não quero, não. Enfim, se isso acontecesse, se ele pudesse voltar à vida e conversar comigo, eu acho que ele me contaria muitas histórias do passado do Brasil. Eu tenho muita coisa de literatura mesmo, de construção de texto, de personagem para perguntar para ele. É lógico que eu ia perguntar para ele se a Capitu traiu ou não o Netinho, porque eu sei que isso é o que menos importa em Dom Casmurro, mas eu ia perguntar sim. Então assim, eu adoraria conversar com Machado de Assis. Imagina, gente, tomar um café com Machado de Assis. Nossa, eu adoraria. A sétima e última pergunta é: qual livro de terror ou suspense você gostaria de esquecer para ler de novo? Também tem alguns que eu gostaria de esquecer, mas eu vou trazer aqui para vocês Frankenstein, porque esse livro é tão incrível, gente. Vocês precisam ler esse livro. Eu nem acho que é um livro tão de terror assim, né? Ele tem muito gótico aqui nele, ele tem ficção científica, ele tem umas discussões assim existenciais, é meio filosófico, é tudo. Esse livro é tudo. E eu gosto muito de Frankenstein, eu acho muito bem escrito, eu acho gostoso de ler, eu acho que os ensinamentos, assim, as reflexões, nem são ensinamentos, são reflexões que tem aqui nesse livro, são muito profundas sobre a existência de Deus, sobre a alma humana, sobre como que nasce a maldade no ser humano, sabe? São coisas assim bem profundas que fazem a gente ficar pensando muito. Tem um monólogo aqui, né, uma história que a criatura vai contar aqui, porque Frankenstein, eu sempre falo isso, Frankenstein é o estudante de medicina que cria o monstro. O monstro não se chama Frankenstein, ele não tem nome, né? Ele é chamado aqui de monstro, criatura, enfim, tem um monólogo da criatura aqui que é espetacular, então eu gostaria muito de esquecer Frankenstein para ler de novo e ter aquela sensação que eu tive quando li, de ficar assim maravilhada pelo livro, porque é um livro pra gente ficar maravilhado mesmo, eu pelo menos adorei. Se você já leu, me conta aí nos comentários se você também gostou tanto quanto eu. E é isso, gente, a tag que eu fiz aqui, muito singela, pro nosso mês das bruxas é essa. Eu espero, mais uma vez convido vocês a responderem, espero que vocês respondam a tag, porque eu fiquei curiosa sobre as respostas de vocês. E eu espero que vocês tenham gostado das minhas respostas. Um beijo e até o próximo vídeo.